Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou ser muito sincera com vocês que eu não preparei um roteiro, eu não desenvolvi muito bem a ideia antes de vir aqui falar com vocês. Eu tô trazendo um tema que eu abordei no meu Instagram. Vem aqui, senta aqui atrás de mim, senta. Isso. Ele quer participar, gente. Então, é um tema que eu não elaborei um roteiro, não desenvolvi a ideia para trazer aqui para vocês. É mais uma coisa que eu queria conversar, talvez de uma forma um pouco mais aprofundada, se fizer sentido para vocês. E eu vi que muita gente se identificou com esse vídeo, então eu pensei que pudesse fazer sentido trazer ele para cá para o YouTube também. Então, basicamente, no vídeo eu falo que o meu maior medo é, na verdade, estar perdendo tempo. Eu não tenho medo que as coisas deem errado, eu não tenho medo de lidar com frustração, eu não tenho medo de tentar e não dar certo. O meu medo é de estar investindo meu tempo em algumas coisas, pessoas, situações que dali pra frente eu perceba que já não fazem mais sentido pra mim. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o meu tempo, tento sempre empregar o meu tempo em coisas que pra mim são essenciais. Então, eu estudo, eu leio, eu faço muita questão de passar tempo com a minha família, faço muita questão de estar com pessoas que eu amo e que eu admiro, presente, sabe? Quando você tá ali e você não tá envolvido com telefone, assistindo alguma coisa ou mandando um áudio. Então, quando eu tô com as pessoas, eu gosto de estar presente. E essa questão de estar perdendo tempo, de sentir que, né, o medo de estar perdendo tempo com alguma coisa, vem de coisas que eu já vivi. Então eu já fiz muitos cursos e estudei muitas coisas antes de entender o que de fato eu queria fazer na minha vida. E não acho que conhecimento é uma coisa que a gente desperdiça, mas eu acho que se eu tivesse usado esse tempo de uma forma mais inteligente para algo que hoje seria mais útil para mim, poxa, sabe, seria muito melhor. Eu não me arrependo das minhas decisões, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida foram coisas que me levaram para quem eu sou hoje, para o que eu faço hoje, para as respostas e as perspectivas que eu tenho hoje. Mas eu penso que sim, se eu tivesse tomado algumas decisões diferentes, eu com certeza hoje teria talvez um conhecimento mais rico em coisas que são mais relevantes para mim. Então, toda vez que eu falo que eu tenho medo, sim, de estar perdendo tempo, poxa, eu não quero estar investindo meu tempo me relacionando com alguém que dali para frente eu perceba que não é a pessoa certa para mim, que pensa de uma forma diferente da minha, ou que não tem os mesmos valores que eu. Então, hoje em dia, por exemplo, para eu entrar num relacionamento, eu sou uma pessoa que tem um filtro muito grande. E eu encontrei isso, essa forma, não para me proteger de sentir as coisas, mas para me proteger de colocar meu tempo em alguém que talvez me gere uma frustração ali na frente. Então, sempre que eu conheço alguém, tanto em relação à amizade, relacionamento, eu tento ter uma percepção muito clara dessa pessoa, tipo, como que eu enxergo essa pessoa, né? O que que ela vai agregar na minha vida? O que que eu admiro nessa pessoa? Eu acho que a gente tem que ser muito mais categórico com quem que a gente mantém por perto, sabe? Isso eu até falei no último vídeo sobre hábitos que eu desenvolvi depois dos meus 20 anos, né? Onde eu menciono a questão de você filtrar melhor as pessoas que você mantém na sua vida. Eu acho que ninguém quer entrar em um relacionamento ou se envolver numa amizade e depois perceba que aquilo foi mais um desgaste, foi mais um embate do que qualquer outra coisa. Eu analiso muito assim, sabe? Todas as situações, tá? Quando eu quero tomar uma decisão, por exemplo, quando eu decidi o que eu queria fazer da minha vida, que carreira que eu queria seguir, eu sempre tento analisar muito bem essas situações. Por que que eu vou escolher esse caminho? O que que esse caminho vai me trazer? Sabe? Eu tento ser muito categórica e muito responsável com essas minhas decisões, porque depois que eu decidi isso, vai ser muito difícil eu mudar de ideia. Eu vou até o final, eu vou até a última gota, eu vou até eu ver que não tem mais para onde cavar, eu vou até o último segundo, porque eu sei que aquele tempo que eu estou investindo naquela coisa tem um propósito. E eu acho que uma das coisas que mais dá a sensação pra gente de que a gente está perdendo tempo e que também, né, consequentemente gera essa frustração, é quando você decide começar alguma coisa, mantém ela por 2, 3 meses e depois vê que não é aquilo que você quer. Aí você fica numa sensação constante de que você tá perdendo tempo, que você não se mantém fiel ao que você diz que você quer, sabe? Então, uma coisa que eu percebi com o tempo foi de que o que mais me gerava essa sensação de que eu estou perdendo tempo é eu mudar de ideia sobre várias coisas
muito rápido e a todo momento. Eu acho que na fase dos 20 a gente tá se conhecendo, a gente tá criando a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a gente tá percebendo que algumas coisas que nos foram ditas quando a gente era criança não são fatos. Então a gente começa a moldar a nossa cabeça de adulto com base nas coisas que a gente aprendeu quando a gente era criança, né? Por isso que eles falam que a primeira infância, ali, os primeiros 7 anos da nossa vida são, assim, muito determinantes e muito importantes para definir quem a gente vai se tornar no futuro. E são esses 7 primeiros anos que a gente entende, né, que a gente aprende sobre o que é dinheiro, qual o valor do dinheiro, o que é responsabilidade, sabe? Então a gente aprende o valor e a visão dos nossos pais com relação a essas coisas. E isso molda a nossa vida futura. Tanto que a nossa terapia, o que a gente trata em terapia, foi justamente as coisas que a gente aprendeu que era o certo ou que era errado na infância, né? E que a gente acaba espelhando na nossa vida adulta. Então, uma coisa que me fez entender o que estava me dando essa sensação de estar perdendo tempo é quando eu decido alguma coisa, eu tento ser muito prática e muito analítica. Eu já naturalmente sou capricorniana, né? Então eu gosto muito de trazer, tipo, prós e contras. Que benefício isso vai me trazer? Quanto tempo eu preciso para fazer isso? Eu sou muito analítica com essas coisas. Eu sou, assim, muito analítica. Então eu tento ser bem consciente nas minhas escolhas, tá? Por que que eu tô entrando nesse relacionamento? O que que essa pessoa me oferece? Não só, ai, não tô nem falando de questões financeiras aqui, tá, gente? Eu tô falando de questões de índole, de caráter, de companhia, o que que ela vai me acrescentar? Porque só ter alguém por ter alguém, pela carência, pelo comodismo, pra mim não faz sentido. Eu acho que eu já passei dessa fase, eu acho que eu já tô na fase onde eu quero manter por perto pessoas que me acrescentem, que me instiguem a ser melhor, que me impulsionem, que me motivem, pessoas que eu vejo que fazem um sentido e que têm uma razão pra estar ali. Caso contrário, eu prefiro seguir minha vida sozinha. E com trabalho, com amizade, eu sou da mesma forma. Então, por que que eu decidi, mudar de carreira, né? O que que nessa outra profissão me atrai? Como é que eu vou me organizar financeiramente? Como é que eu vou fazer essa transição? Então, assim, eu tento ser muito analítica, realmente organizar a minha cabeça para entender o porquê que eu tô tomando essa decisão e não me arrepender depois. Porque eu acho que a maior frustração vem de você ter começado alguma coisa, perceber que não era bem aquilo, e aí sentir que você jogou os 4 meses que você investiu estudando e transicionando de carreira fora, sabe? Ou seja lá em que tópico isso se aplica na tua vida. Então, essa é uma coisa que eu faço, que eu percebi que funciona pra mim, é entender o porquê que aquilo já não me satisfaz mais e pensar como eu gostaria de me sentir. O que que me atrai mais do que aquilo que eu estava fazendo que já perdeu o sentido na minha vida. Eu acho que a gente foi criado numa cultura onde a gente aprendeu, né, desde cedo que a gente tinha que seguir um caminho reto. A gente não pode mudar de ideia, a gente tem que casar novo, ter filho, ter casa, trabalhar com a mesma coisa pelo resto da vida, se aposentar aos 60, 70 e pronto, acabou, entende? Então hoje eu tenho uma percepção diferente de vida. Eu não me sinto mal de ter que mudar de ideia, mas eu gosto de entender o porquê que eu tô querendo mudar de ideia. Quando a gente entra nesse modo reativo de, ai, não tá dando certo, então eu vou mudar de ideia. E na minha cabeça é uma coisa tão imatura e tão adolescente que eu não estou conseguindo lidar com a minha frustração em relação a isso que eu queria e a perspectiva que eu criei disso, então deixa pra lá e vou fazer outra coisa. Não é bem isso. Eu acho que a gente tem que, como adultos conscientes, trazer luz para isso e entender de fato o que está gerando essa frustração e o que motivou essa mudança, para daí não voltar com essa sensação de estar perdendo tempo e conseguir investir em algo que de fato faça sentido. Gente, eu acho que é isso, eu acho que eu consegui resumir bem a ideia. Eu até cheguei a publicar esse vídeo que eu usei no Reels aqui no Shorts no YouTube, então eu posso deixar o link dele aqui embaixo na descrição, quem quiser ver. É um vídeo assim bem curto, deve ter 1 minuto, então eu resumi bem a ideia central nesse vídeo. E eu percebi que muita gente se identificou, então, se essa for uma questão para ti, talvez enxergar esse ponto, né, essa dor que a gente tem em relação a medo de estar perdendo tempo, por essa perspectiva, né? E eu acho que isso pode ajudar a gente a lidar melhor com essa nossa frustração e esse medo, né, de uma forma um pouquinho mais consciente.
tá bom? Eu espero muito de coração que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Eu já peço desculpa pra vocês, porque como eu não planejei um roteiro pra esse vídeo, ele provavelmente as ideias vão ficar um pouco misturadas, mas eu espero que tenha sido possível entender a mensagem que eu quis passar aqui, tá bom? Muito obrigada pra você que assistiu até o final. Peço que você avalie o vídeo aqui embaixo, deixe um joinha, deixe um comentário com sugestões de temas para o próximo vídeo, eu vou gostar muito de saber, tá bom? Um beijo e até semana que vem.